Doutor, eu fiz uma caixinha de perguntas e Tá. alguns seguidores então mandaram. O Renan Neres, ele é de Regente. Aí ele mandou aqui, doença de Chagas, ele não especificou, então eu não sei qual que seria a dúvida dele. Se o senhor puder dar uma pincelada aí pra Assim, gente. doença de Chagas é uma doença bem prevalente no Brasil, vem diminuindo muito, porque estava muito relacionado à casa de barro, bicho barbeiro, que a pessoa morava numa casa de sapê e tal, e tinha um bicho barbeiro que ficava ali, né, nas tábuas e no barro, e aí quando o paciente dormia, ele lá picava, implantava ali o bichinho do Chagas, e aí com o decorrer dos anos ia desenvolvendo a doença de Chagas. O que ela afeta no coração? A doença de Chagas, ela afeta o coração fazendo que o coração aumente de tamanho. Pode ter essa forma de dilatação do coração, como pode ter uma forma de arritmia no coração. Tá. A doença de Chagas ela pode tanto afetar o coração, dando essas alterações, como também o intestino. A doença de Chagas no intestino, fica o que a gente chama de megacólon, alterações no hábito intestinal. Mas no coração em si, pode dar uma insuficiência cardíaca, ou seja, o coração vai ficando mais fraco com o passar dos anos e o paciente vai tendo as complicações decorrentes a isso. Entendi. Muitos às vezes precisam usar marca-passo por conta da arritmia que a doença de Chagas leva. Então ela tem essas penetrações, tem esses modos de apresentação. Tá. Bom, o Dan Domingos, ele perguntou como identificar um infarto. Então, de tudo que eu falei, é usar aquelas características. Você tá lá na sua casa, sentado no sofá, né? Tá assistindo lá, começou a sentir uma dor no peito. Essa dor começou a aumentar a intensidade. Você não tá fazendo nada e a dor começou a aumentar a intensidade. Ficar mais forte. Subiu pro braço, ombro, pescoço. Você tá percebendo que tá mais ofegante. Veio um pouco de náusea, não espera. Vai para um pronto-socorro. A gente vê muito, principalmente homem, né? Homem é um bicho, né? Teimoso. Que vai e fica lá 10, 12 horas com a dor, aí quando chega já não tem muita coisa o que fazer. Então começou a sentir aquelas dores, aquelas características que eu falei, vai pro pronto-socorro. Um amigo meu lá de Curitiba, o Cris Kishida, ele mandou aqui, por que dá tanta tosse depois do infarto? Ele infartou recentemente, mas é fumante. E, bom, enfim, eu não sei o que tem a ver. E tem a ver a tosse com o infarto? Falando da tosse e o infarto, o que eu penso? Ele falou que era fumante. Era. Será que ele parou de fumar depois que teve o infarto? Diz ele que parou depois. Porque pode ser o quê? Depois que o paciente fumante, depois que ele para de fumar, um dos efeitos imediatos após parar de fumar, geralmente o paciente precisa ter um susto desse, né? Um infarto, para poder parar de fumar. Que às vezes, não vai acontecer nada comigo, né? Aí acontece o infarto, putz, caramba, acho que eu tenho que parar de fumar mesmo. O parar de fumar faz com que as estruturas da nossa árvore brônquica, da traqueia, onde tem cílios, que são células que tem como se fosse esses dedinhos aqui, que elas se movimentam. Elas se movimentam para que a secreção possa sair e a gente possa tirar o catarro que fica ali acumulado. Tá. No fumante, o que acontece? O efeito do cigarro faz com que esses cílios fiquem parados ou com uma movimentação muito diminuída. Por isso que às vezes o tabagista fica aquela pigarreira, porque não tem a eficácia de uma tosse, porque os cílios não estão movimentando direito. Mas, quando o paciente para de fumar, os cílios vão voltando a funcionar. Então, ele começa a ter mais tosse, porque aquele catarro todo está começando a sair. Entendi. E aí, quando forma esse catarro, sobe, estimula e irrita aqui a garganta, que dá a tosse, para o paciente eliminar isso daí. Pensando em outras causas, assim, se foi um infarto muito grave, que afetou muito a função do coração, que deixou o funcionamento do coração um pouco mais fraco, às vezes pode juntar um pouco de líquido no pulmão e dar um pouco de tosse, que é um sintoma ali da insuficiência cardíaca. Então, eu pensaria nesses dois mecanismos. Tá. Se não foi um infarto tão grave e ele parou de fumar, pode ter sido o próprio parar de fumar, ou se foi um infarto mais grave e afetou ali a dinâmica do coração,
pode juntar um pouco mais de líquido no pulmão e dar essa tosse aí nele. Vamos lá. A Sueli está perguntando quais as enfermidades que podem ocorrer no coração devido à menopausa. Da menopausa, assim, diretamente no coração, essa desregulação hormonal que a mulher tem nessa fase, né, pode afetar mais em relação à pressão arterial. Assim, e uma coisa que a gente vê bastante também, é interessante essa pergunta, porque assim, a faixa de risco do homem, a gente considera 55 anos. Uhum. Para a mulher, a gente considera após os 65 anos. Por quê? Porque a mulher tem essa proteção hormonal. Olha só. Quando vem a menopausa e sai Uhum. o hormônio que teoricamente protege ali o coração, então na menopausa a mulher tem essa perda dessa proteção. Então é onde a gente começa a ver a maior incidência de doenças cardiovasculares, por exemplo, o infarto, porque ela perdeu essa proteção hormonal. Então, às vezes, se é uma mulher que fuma, uma mulher sedentária, se é uma mulher que é hipertensa, diabética, ela pode começar a ter mais eventos após o fenômeno da menopausa, porque saiu esse efeito protetor que o hormônio tinha sobre o corpo dela. Por isso que quando tem hipertiroidismo, diz que a pessoa tem chance de ter hipertensão? O hipertiroidismo é um pouco diferente. Porque assim, o hipertiroidismo é um funcionamento aumentado da tireoide. Certo. A tireoide produz 2 hormônios, basicamente, o T3 e o T4. Tá uma produção muito aumentada. Esse hormônio é como se desse energia pra gente. E aí, como tá dando energia demais pro nosso corpo, sintomas que o paciente que tem hipertiroidismo é o coração muito acelerado, tem muita palpitação, e a pressão, por esse metabolismo estar muito elevado, ela também pode ficar mais elevada a pressão arterial. Tá? Então é por conta disso. Como é um hormônio que estimula, é um hormônio estimulante, acaba levando ao aumento do metabolismo e, consequentemente, ao aumento da pressão arterial, aumento da frequência cardíaca também. Às vezes os pacientes têm arritmias e tal. Tá, uma última pergunta aqui. Por que após a pandemia eu fiquei com taquicardia? Após a pandemia, será que é pós-Covid? Eu não entendi aqui. Spazinato está perguntando. Após a pandemia, se ele não teve Covid... Pode ser daí emocional, pode ser emocional, né? da pós-pandemia, que isso afetou o emocional de todo mundo, né? Em níveis menores, outros em níveis maiores. Ou se o paciente teve efetivamente o Covid também não afeta só o pulmão. O pós-Covid, que a gente fala, a gente viu e continua vendo os efeitos que o Covid tem sobre o corpo humano. Parte neurológica, parte muscular, parte cardíaca também. Na UTI, a gente via bastante paciente com Covid grave, com frequência cardíaca baixa, 40, 45, por conta da atuação do vírus no coração. E ele falou que estava tendo palpitação, o que era? Taquicardia. Taquicardia. Assim, de forma prolongada, pós-pandemia, se foi pelo Covid, eu acho que valeria a pena investigar direitinho, porque assim, já tem 2 anos, 3 anos, e essa frequência cardíaca dele está acima de 100 batimentos de uma forma constante, eu tentaria descartar outras causas, além do Covid que ele teve lá atrás. Né? Investigar outras possíveis causas dessa frequência cardíaca elevada de uma forma sustentada por tanto tempo assim. Tem uma última pergunta da Roseli, ela está perguntando, pressão alta em jovens, quais os riscos e cuidados? A gente tem observado pressão alta em jovens, principalmente pelo que você falou, dos hábitos modernos. Sim, verdade, E aí, consequentemente, aumento do sobrepeso, aumento de obesidade. Tá? Então, assim, o impacto é que pensa assim, se um paciente ia ter o diagnóstico de hipertensão lá com seus 45, 50 anos, e ele vai viver ali até os 70, 80, ele vai ter ali 20, 30 anos de ação da pressão alta para gerar algum tipo de consequência. Agora, se eu já tenho uma pressão alta diagnosticada com seus 20 anos,
e eu mantenho uma expectativa de vida de 70 anos, olha a janela gigantesca de complicação que eu posso ter de ação dessa pressão alta no decorrer do tempo. Então, quanto mais cedo o paciente tem pressão alta, mais cedo também ele pode ter as complicações. Então, se às vezes ia afetar o rim dele, ia fazer diálise lá com seus 70 anos, se ele já diagnosticou pressão alta com seus 20 anos e não fez nada, às vezes ele está fazendo diálise com 40 anos. Está no ápice ali da jornada de trabalho, de gerar dinheiro, família, todas essas coisas. Então, o impacto é muito mais negativo. É verdade. Né? Então, assim, vai ter um efeito maior, vai ter uma janela maior de tempo para trazer os efeitos negativos da pressão alta. Então, tem que fazer o diagnóstico. Pacientes que são obesos têm que ter essa atenção maior em relação à pressão arterial. Ah, mas sou jovem, tenho 20 anos. Tem que ter uma atenção maior, sim. O senhor gostaria de deixar uma mensagem final sobre tudo isso que a gente falou? Algum conselho aí pra gente? Vamos lá, para você que está ouvindo a gente, o seguinte. Tudo que você plantar hoje, você vai colher lá na frente. Se eu plantei feijão aqui, hoje, eu vou colher feijão lá na frente. Então, se você hoje está levando uma vida sedentária, você vai colher as consequências de uma vida sedentária lá na frente, quando você tiver os seus 60 anos, querendo aposentar, curtir os netos ou fazer alguma viagem. Então, meu conselho é hoje, você plante um hábito de vida saudável, para que lá na frente, quando você estiver na melhor idade, né, que o pessoal chama, você tenha condições físicas, mentais, de aproveitar o máximo de Deus, o que Deus tem para você na Terra. Porque às vezes a pessoa chega lá com os seus 60 anos, quer aproveitar tudo, e não tem saúde para poder aproveitar. Aí é tarde demais. Exato. Este é o canal de cortes oficial do Com Rose Pod. Clica no link aqui embaixo, veja esse episódio completo e se inscreva para não perder nenhum outro episódio, tá bom?